dia, irmãos, a todos os irmãos da Igreja Batista Ebenezer e também a todos os irmãos e amigos que irão assistir este vídeo. Nós estamos aqui com a intenção de estar trazendo para a igreja, para todos, o estudo da lição 11 da nossa revista da EBD. Tem como tema a divisão da terra. O texto base é Josué 18, de 1 a 10. Vamos fazer uma oração para começarmos a nossa lição. Senhor Deus, Pai amado, te agradecemos, ó Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas. Te agradecemos, ó Senhor, por estarmos aqui, a igreja reunida nas casas, ó meu Deus, e aqui nós temos tendo momentos de comunhão, de relacionamento, ó Pai, com o Senhor e também com a família. Obrigado, ó Pai, por este momento que o nosso país está vivendo, que seja algo, Pai, que nós possamos estar trazendo como ensinamento segundo a Tua palavra. Abençoe a igreja, abençoe a lição, que possamos, ó Pai, sair edificados e que o Teu nome seja glorificado eternamente. Amém. Glórias a Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Lição 11, 22 de março de 2020, a divisão da terra. Chegamos então à 11ª lição, baseada no livro de Josué, a história que marcará a nação de Israel, quando chegaram então à terra prometida. Nessa caminhada até aqui, nessa lição, a nação de Israel viveu um pequeno retrospecto. Aprendeu a confiar nas promessas, entendeu que Deus pode usar até mesmo uma mulher cananeia, uma mulher de fé, para dar a vitória para a nação de Israel. Viram as águas do Jordão se abrir. Josué teve um diálogo com o príncipe de Deus, uma vitória com marchas e trombetas, uma derrota por causa da infidelidade, uma aliança feita de forma mentirosa com os gibeonitas. E Deus transforma essa derrota, nessa aliança, em bênção. Logo depois, quando a nação de Israel foi socorrer os gibeonitas ali, quando aqueles 5 reinos, e Deus, para dar a vitória para o seu povo, se necessário for, ele para até a terra. Assim ele fez aquele dia. E também vimos a história de um velhinho forte, né? Um velhinho determinado e forte, chamado Caleb, o homem de Deus. E hoje nós estamos agora para falar sobre a divisão da terra de Canaã. Assim a lição nos dá os seguintes pontos de estudo. Primeiro ponto: Deus oferece descanso, combatendo a preguiça espiritual e planejando o futuro. Nós vamos fazer de uma forma mais dinâmica, como nós temos trago nas classes, fazer algo talvez mais expositivo no texto de Josué 18, mas também iremos pontuar segundo a lição. Deus oferece descanso, combatendo a preguiça espiritual e planejando o futuro. Porém, vamos entender um pouco o contexto histórico de tudo isso, dessa divisão da terra. A divisão da terra iniciou no capítulo 13 de Josué e vai até o capítulo 17, com mais detalhes. Depois do 18 e 19 vai dar um encerramento dessas tribos que ficaram sem receber a divisão na primeira parte. Mas o capítulo 18 narra a história de 7 tribos que ainda não tinham recebido a sua herança na terra de Canaã. E quais são então estas 7 tribos? Benjamim, Simeão, Zebulon, Naftali, Issacar, Asser e Dan. 7 tribos que vão receber depois dessa situação onde Josué vai intimá-los a receber a herança do Senhor. Porém, nós temos como base que Josué deu 2 pontos de divisão. O sul sendo Judá e o norte sendo José. Algo interessante nós podemos aprender aqui. Muitos anos depois, a terra de Israel já unificada com o rei Davi. Aí já temos o rei Saul, o rei Davi, o rei Salomão. Agora, após o reinado do rei Salomão, vai começar o reinado do filho dele, que é Roboão, que é um reinado trágico para a nação de Israel. E a nação de Israel vai dividir. Quando a nação de Israel divide, é dividido justamente em reino do norte e reino do sul. O reino do sul ficou então quem? Judá. E o reino do norte ficou quem? Israel. Mas sabe que a parte mais gostosa é que o cabeça dessa divisão do reino do norte, aqueles que fizeram aquela aliança com Jeroboão para essa divisão, é Efraim. E Efraim é o que? É a herança de José.
não tem herança de José, tem herança de Efraim e Manassés. Aí nós vamos observar que é sul, Judá, e norte, José. Sul, Judá, e norte é Efraim e Manassés. Compreende isso? Como a Bíblia já estava nos dando uma ideia como seria a nação de Israel alguns anos depois, já com os reinados dos reis? É perfeito quando você tem essa visão. Nós temos como base o texto de Josué 18, que vai falar 18, capítulo 6. Em 7 partes fareis o gráfico da terra, e mostrei assim, para que eu vos lance sorte perante o Senhor. O verso 5. Dividirão a terra em 7 partes, Judá ficará no seu território ao sul, e a casa de José ao norte, ou seja, o reino do norte. E só para pontuar, para a gente estar entendendo como é que é a questão da divisão dos reinos. É algo muito interessante. Benjamim recebeu a sua herança próximo à herança de José, por Benjamim ser irmão de José da mesma mãe. Simeão, a herança de Simeão, ela ficou dividida entre todo o território de Judá. Simeão e Levi, eles receberam essa herança, eles não receberam uma terra, receberam uma terra dentro da terra, entende? Uma terra dentro da terra. Por quê? Por causa daquele episódio lá de Gênesis 34, onde Simeão e Levi fizeram um complô para matar os siquemitas, tentando então trazer a vingança contra a sua irmã Diná, que foi deflorada naquela situação, que os irmãos conhecem a história. Se nós observarmos Gênesis 34, vai falar totalmente essa história dessa situação que Simeão e Levi armaram para poder maquinar contra os siquemitas. E na morte, já no leito de morte de Jacó então vai abençoar os seus filhos e vai dar a seguinte herança para Simeão. Vamos ler Gênesis 49, versos 5 e 7. Gênesis 49, versos 5 e 7. Assim nos diz: Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma, com o seu agrupamento. Minha glória não se ajunte, porque o seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa já retaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, a sua ira, pois era dura. Dividi-lo-eis em Jacó. Ou seja, Simeão e Levi não vai ter uma terra própria com o nome deles. Vai ter sim, mas no meio dos seus filhos. Essa foi a herança, e Josué cumpre essa herança perfeitamente no episódio que nós estamos estudando, no capítulo 18. Zebulon e Naftali, Issacar e Asser e Dan também foram os que receberam a herança. Porém, eu quero fazer um pequeno complemento para nós entendermos a maravilha como é estudar todo o contexto histórico. Zebulon e Naftali, vamos voltar para Josué 12, capítulo 3. Josué 12, capítulo 3. Assim diz: desde a Campina até o mar de Quinerete para o oriente, até o mar da Campina, o mar salgado para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul abaixo de Ardote Pisga. Os irmãos vão entender porque eu quero falar sobre isso. Josué 13, verso 27. Assim diz: no vale de Bet-Aram, Bet-Ninrá, Sucote-Zafon, o resto do rei de Sion, rei de Resbom, mais o Jordão e suas imediações, até a extremidade do mar de Quinerete, da além do Jordão para o oriente. Olha que coisa fantástica. Para compreender o que eu quero falar para os irmãos, Zebulon e Naftali, eles ficaram especificamente em uma terra que nós conhecemos no Novo Testamento como o Mar da Galileia. Vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco. Então, como falamos sobre a herança de Zebulon e Naftali, baseado nos textos de Josué, sobre um mar chamado Mar de Quinerete. Quinerete no grego quer dizer harpa. Porque o Mar da Galileia, ele era um formato de uma harpa. Então ele recebeu esse nome. Quinerete significa harpa, que era o formato do Mar da Galileia. Mas para nós entendermos, Mateus capítulo 4, verso 15. Mateus 4, verso 15. Mateus 4,
verso 15, assim vai nos dizer: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra, presta atenção, irmãos, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Como é maravilhoso entender isso. Vou repetir: para que se fosse cumprido o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Vocês estão entendendo? A herança de Zebulon e Naftali, o mar de Quinerete, naquele período que era chamado de mar em formato de harpa, é a Galileia dos gentios. É a Galileia onde Jesus Cristo vai vir para cumprir mais uma das profecias a respeito do Messias. Para entender como está tudo ligado, o Velho Testamento com o Novo Testamento. Está tudo junto, é maravilhoso tirarmos sempre um tempo para podermos saborear as maravilhas que a Bíblia tem para nos dizer, do Velho Testamento, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, tudo ligando em Jesus Cristo. E assim então essas 5 tribos ficaram ali sem receber, essas 7 tribos ficaram ali sem receber a sua herança. Mas vamos parar para pensar, 5 tribos receberam antes. E por que elas não receberam no mesmo período? Precisamos entender que aquelas 5 tribos receberam a sua herança quando Israel estava em Gilgal. E agora essas 7 tribos vão receber quando Israel está em Siloé. Quando está em Siló, quando está em Siló. Siló é o novo acampamento que Josué levou à nação. O que representa então Siló e Gilgal? Gilgal era uma outra região, agora Siló era uma região central. A nação de Israel estava no centro da terra de Canaã para entender melhor a divisão que esses líderes iam trazer para poder fazer então a divisão entre eles. Siló também vai ser o lugar onde a arca do Senhor irá repousar, preste atenção, onde a arca do Senhor irá repousar e o tabernáculo até o dia que o rei Davi busca a arca para levar para o templo em Jerusalém. Um contexto histórico maravilhoso. Nós vamos ler então 2 Samuel, capítulo 5, verso 6, para entender que ali o rei Davi levou a arca para poder levar para o templo, e ela descansou em Siló durante todo esse período. São histórias, contexto histórico para enriquecer a nossa lição. Vamos agora, enfim, trabalhar o texto de Josué 18, versos de 1 a 10, para a meditação, para o estudo da lição nesta manhã. Aplicação espiritual que nós vamos fazer para os irmãos é: Deus oferece descanso. Verso 1 e verso 2. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Dentro dos filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança, ou seja, agora a nação de Israel estava descansando. Mas o descanso não quer dizer que nós não iremos trabalhar. Muitos pensam que o descanso é deixar de trabalhar, é deixar de viver uma vida em santidade, de orar, de ler a Bíblia. Não, eu estou descansando. Muitos cristãos têm pegado essa epidemia do coronavírus, têm levado para dentro de suas casas e não têm feito nada espiritualmente. Não é esse o descanso que o Senhor quer trazer para nós. Não era esse o descanso que o Senhor queria trazer para a nação de Israel. Eles estavam descansando, sim, porém não poderiam parar de trabalhar. O cristão nunca para de trabalhar na sua vida espiritual. O inimigo nunca descansa, o inimigo nunca cessa, e nós devemos sempre continuar trabalhando, mesmo quando estamos tendo para descanso. Devemos estar focando a nossa mente para o Senhor. Caleb e as filhas de Zelofeade foram os únicos daquelas 7 tribos que permaneceram fiéis ao Senhor. Nós temos então que essas 7 tribos eram crentes, ou eram tribos, eram homens e mulheres que estavam ali preguiçosos. Venceram os inimigos, derrotaram os inimigos, mas não queriam tomar posse da bênção. E você, meu irmão? Quantas vezes tem feito isso? Vence os inimigos, enfrenta os inimigos, batalha todos os dias. Por que não dá mais um passo de tomar posse da bênção? A bênção está logo aí. Tome posse dela. A herança que o Senhor tem prometido para nós é muito maravilhosa. Está muito perto da gente. Muitos têm parado no meio do caminho. Você tem lutado muitos inimigos, como a nação de Israel lutou. Nós mesmos, o mundo e o inimigo, e Satanás. E nós temos parado. Depois de guerrear, e vamos então entrar num descanso,
que esse descanso vai nos levar para uma preguiça espiritual, que já é o segundo ponto da lição. Essa preguiça espiritual tem levado muitos cristãos à derrota. A nação de Israel foi derrotada por causa da sua preguiça espiritual. E a Bíblia nos ensina a continuar prosseguindo. A Bíblia vai nos falar no livro de Provérbios, no capítulo 12, no verso 27, o seguinte texto: o preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Diligente é continuar trabalhando. Mesmo quando estiver em descanso, continue trabalhando. Eu lembro com alegria de uma mensagem do pastor Ramon, que ele falava sobre esperançar. O esperançar significa que a gente vive uma esperança do Senhor, mas continuamos trabalhando nessa esperança. Nós não paramos de trabalhar. Não deixe a preguiça espiritual tomar conta da nossa vida, do nosso caminho. Vamos enfrentá-lo. Josué teve que chamar a atenção daquele povo. Verso 3, assim diz: diz Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em passagens para possuir a terra que o Senhor Deus vos deu? O Senhor Deus de vossos pais vos deu? Ou seja, Josué está chamando, é uma pergunta. Até quando sereis remissos? Até quando sereis remissos? Josué está fazendo uma pergunta para a nação que agora estava descansando, estava numa preguiça, vencer os inimigos, mas não tomou posse da bênção. Josué então chama essas nações, e ele vai então listar: chame homens, verso 4, chame cada tribo, escolhe 3 homens, para que os envie e te disponham a correr a terra, faço dela um gráfico relativamente à herança das tribos, e torne, ou seja, Josué falou que eles estariam em descanso, mas deviam continuar trabalhando. E para vencer a preguiça espiritual, precisamos estar trabalhando, precisamos continuar trabalhando. É bom quando nós compreendemos o que a Bíblia tem para nos falar. Porque ainda estamos sem receber a herança que a nós foi dada. A bênção é uma vida na presença do Senhor, onde há descanso e paz. Por isso nós devemos continuar trabalhando. Por isso nós iremos continuar trabalhando. Assim vamos caminhando para o terceiro momento desta revista, da lição e o estudo nessa manhã. É algo mais corrido por causa do tempo, por causa do formato, mas espero que possa ser abençoado para todos os irmãos. Planejando o futuro. Estamos vivendo um momento de uma enfermidade que ainda não sabemos nem, muitos não sabemos nem como lidar, ou como aconteceu, o que vai acontecer. Estamos preocupados com o comércio, preocupados com as lojas, preocupados com as famílias, com os hospitais. Toda hora chega uma notícia diferente, uma notícia falando isso, outra falando aquilo outro. Nós estamos ansiosos. Mesmo a Bíblia falando para nós não ficarmos ansiosos, mas isso acaba nos ansiando. E é sobre isso que eu quero falar, o terceiro ponto. E nós iremos falar logo mais, em alguns instantes. Que Deus nos abençoe. Deixa eu só tomar água. Então, ao estudo da revista, vamos seguir para a parte 3. Temos muitos textos para falar, muitas histórias, podemos linkar muitas passagens, mas por ser algo novo para a gente, nós vamos fazer de uma forma mais dinâmica. Espero que possa ser bênção também para os irmãos, como para mim que eu estou fazendo. A parte 3 da lição vem falar sobre planejando o futuro. E nós também queremos trazer da mesma forma, mas porém, nessa conclusão, nós queremos chamar a atenção dos irmãos para abrir a Bíblia em 3 textos. Gênesis 12, verso 1 e 2. Gênesis 12, verso 1 e 2. Assim diz: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Ou seja, Deus chama Abraão e fala para ele para ir uma terra, que ele vai dar essa terra para ele. Ou seja, é a promessa de Deus para Abraão. Deus chama Abraão: sai da tua terra, eu tenho uma terra para você, sai e vai. E Abraão então vai. É a promessa. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versos de 1 a 5, diz assim: sucedeu, pois, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel.
Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso termo. Verso 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. E o verso 6, ser forte e corajoso, porque tu farás herdar a este povo a terra que sob juramento prometi dar aos vossos pais. Ou seja, Josué estava na terra que Deus prometeu a Abraão. Era hora então de tomar posse da bênção. Verso 18, capítulo 18, é a parte final da lição. Capítulo 18, versos 9 e 10. Assim então vai nos trazer, capítulo 18, versos 9 e 10. 18, 9 e 10, assim diz: foram, pois, os homens, passaram pela terra, levantaram dela o gráfico, cidade por cidade, em 7 partes no livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lançou a sorte em Siló, perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra, segundo as suas divisões, aos filhos de Israel. Ou seja, agora cumpriu-se a profecia feita para Abraão. A terra que Deus prometeu a Abraão estava realmente nas mãos de todo o povo de Israel. Era hora então de colher os frutos, era hora então de tomar posse daquela bênção. Não era hora de descanso, não era hora de preguiça, era hora de tomar posse da bênção, porque o que Deus promete, Deus também cumpre. Deus também tem prometido algo maravilhoso para a sua igreja. Deus também tem prometido algo maravilhoso para mim e para você. Ele tem nos prometido também uma terra prometida. Assim como a nação de Israel navegou durante muitos anos para chegar à terra prometida, assim nós também temos navegado durante muitos anos, mas a nossa moradia eterna é na terra prometida que o Senhor prometeu para nós. Essa terra prometida é a Canaã celestial, e é lá que o Senhor preparou morada para nós. É lá que o Senhor preparou uma casa para nós. É lá que o Senhor preparou um descanso para nós. É lá que o Senhor preparou maravilhas para nós. E nós não vamos nos contentar aqui nessa vida. Devemos continuar esperançando, trabalhando, vivendo, buscando, fazendo a vontade do Senhor, santificando as nossas vidas. Mas a nossa moradia final, a nossa terra que nós iremos um dia adentrar, será na Canaã celestial. E como você está nessa caminhada para a Canaã celestial? Está em alguns momentos como a nação de Israel, querendo desistir, querendo voltar para o Egito, querendo parar no primeiro obstáculo, parar diante do mar, parar diante do Jordão. Na sua caminhada para essa Canaã celestial, você tem visto somente gigantes, não tem visto a alegria e essa esperança que tem gerado em nossos corações, só tem visto os problemas. Como está o teu coração nessa caminhada para Jerusalém? Como está? Devemos estar realmente confiando, como o Senhor falou para Josué naquele dia. Ser forte e corajoso, porque o Senhor irá fará herdar tudo aquilo que Ele prometeu aos nossos pais. Então somente ser forte e corajoso. Eu quero deixar como final, e agora minha família irá cantar o hino, que foi trago aqui também pela lição. Quero deixar o versículo 9, dessa nossa caminhada, o capítulo 1, versículo 9 de Josué. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Boa viagem na sua caminhada para a Canaã celestial. Que Deus nos abençoe. Agora a minha família irá cantar, juntamente comigo, o hino 160. Vamos cantar a primeira e a quarta estrofe. E já encerrando também esta lição nesta manhã. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que haja obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará.
coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Se creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá a promessa que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Se o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus nos abençoe. Um ótimo domingo para todos.